Fala, gurizada! Hoje a gente vai para uma segunda etapa da divisão celular. Nós vimos na aula anterior aí sobre a mitose e hoje a gente vai estudar então sobre meiose. Vamos ver quais são as características dessa divisão celular, para que ela serve e quais as etapas. Valeu? Então vira a página aí e bora lá. Então, galera, meiose. Tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas. Então a gente vai partir de uma célula e no final nós vamos ter 4 células. Okay? E como o nome já fala, ó, meiose, metade do número de cromossomos da célula mãe. Quando fala célula mãe é aquela que vai dar origem às outras, certo? Então se nós pegar aqui, por exemplo, a nossa espécie, então nós vamos partir de células com 46 cromossomos, que é o número de cromossomos da nossa espécie. De uma célula com 46 cromossomos, no final nós vamos chegar em 4 células com 23 cromossomos, com a metade dos cromossomos. Tá? A Alice hoje está enlouquecida. Bom, a meiose é um processo observado na formação dos gametas, ou seja, das células reprodutoras. Então aqui já são duas informações importantes para você. Uma, como que é a característica da meiose quanto à quantidade ou número de cromossomos. Ela vai resultar em células com a metade dos cromossomos. Segunda informação, qual é a finalidade da meiose? Formar gametas, formar células reprodutoras, certo? Os espermatozoides, os óvulos, as células reprodutoras dos animais, todas as células reprodutoras formadas através do processo sexuado, de reprodução sexuada, essas células são formadas então por meiose. Então meiose forma células com a metade dos cromossomos e serve para a finalidade de formar células reprodutoras. Legal. Cara, nós vimos na aula passada a mitose, e a gente vai ver aqui então, como eu mencionei aí, que ela vai ocorrer fases muito parecidas com a mitose. Tá? Então antes do início da meiose ocorre a duplicação dos cromossomos, em uma etapa conhecida como intérfase. Então aqui, nós temos aqui os cromossomos homólogos. Cara, você tem que aprender os conceitos. Cromossomos homólogos. Vou pegar 2 canetões aqui, ó. Tá? Você olha aqui no quadrinho agora aqui para mim aqui, ó, professor aqui embaixo. Ó. Então imagina aqui esses 2 canetões, o azul e vermelho. Eu estou dizendo que esses cromossomos são homólogos. Por quê? O que são cromossomos homólogos? São 2 cromossomos com as mesmas características, ou seja, esse aqui você recebeu do pai e esse aqui você recebeu da mãe. E digamos lá, são lá os cromossomos número 1, ou os 2 aqui são cromossomos número 4. Ou seja, eles vão ter as mesmas informações, vão ter as informações para a mesma característica. Nesses cromossomos aqui estão os genes que vão determinar a cor dos olhos, que vem do pai e da mãe. E são cromossomos homólogos, são cromossomos que você herdou de indivíduos diferentes, do pai e da mãe, e que formam um par, que tem genes para a mesma característica. E são cromossomos homólogos, beleza? Legal. Voltamos aqui no slide então. Ó. Então aqui nós temos os cromossomos homólogos, pareados aqui, e eles vão ser aqui então duplicados. Veja que ele só tem uma cromátide, a gente já viu isso, cromátides são braços de cromossomo. Agora esses cromossomos estão duplicados, os 2 aqui estão duplicados. Isso ocorre na intérfase. Então a duplicação do cromossomo, a duplicação das cromátides. Daqui. Então nós vamos ter aqui a meiose 1. A meiose ela é dividida em etapas, meiose 1 e meiose 2. Tá? A meiose 1, que é a primeira etapa, ela é considerada uma etapa reducional. Ou seja, nós vamos passar então a ter metade dos cromossomos. É quando a célula, uma célula vai formar 2 com metade dos cromossomos. No nosso caso, uma célula com 46, dando origem a células aí com 23. Tá? Então etapa reducional, porque está reduzindo pela metade a quantidade de cromossomos. Legal? E aí vão vir as etapas, que nem nós vimos lá, prófase, metáfase, anáfase e telófase. As 4 fases que nós vimos lá na primeira aula lá sobre mitose, vai ocorrer aqui na meiose. Só que aqui vai ter prófase 1 na meiose 1 e depois prófase 2 na
a meiose 2. Tá? É porque a meiose ela ocorre em duas etapas, para reduzir a quantidade de cromossomos e depois para separar as cromátides, para separar os braços de cada cromossomo. Então vai ocorrer praticamente os processos são os mesmos que nós vimos na mitose. Então aqui é na prófase, né? Degeneração da carioteca, condensação dos cromossomos, né? Os cromossomos começam a se espirilar e se condensar, né? Ficar mais visíveis, o material genético começa a se organizar, certo? O material genético começa a se organizar aqui na prófase, os cromossomos começam a se condensar e o núcleo, né, a carioteca, ela é degenerada, que nós já vimos na aula anterior. O que tem de informação importante aqui? Botei em vermelho, ó, algo chamado crossing over. Tá? Esse nome bonito é simplesmente você ver no esquema aqui, ó. Então imagina aqui, ó, em azul o cromossomo paterno, em amarelo o cromossomo materno, vamos dizer assim, que você recebeu. Vai ocorrer aqui uma permutação, ou seja, uma troca, ó. Veja, ó, houve uma troca aqui, ó, de material genético entre os cromossomos, ó. Entre os cromossomos não homólogos, né? Tá? Então há uma troca aqui, ó, certo? Ó, entre as cromátides não irmãs aqui, ó, né? O braço desse cromossomo tem uma troca com o braço desse outro cromossomo. E por que isso é importante, esse crossing over aí, então? Variabilidade genética. Então, crossing over é uma troca de material genético entre braços de cromossomos aqui, né? Entre cromátides entre os braços. E para que isso é importante? Para variabilidade genética. Tá? Então vai se formar o áster, né, que nós vimos na outra aula, né, os guindastes para começar a locomover esses cromossomos além da célula. Lembra lá do áster, a estrela lá, centríolos e microtúbulos, que vão ser os guindastes para locomover os cromossomos. Ocorreu na prófase 1. Vamos aqui agora para a metáfase 1. Mesma coisa, ó. Os cromossomos organizados na placa metafísica, ou também você pode ouvir outros termos aí como placa equatorial, né, de linha do Equador, que fica no meio, que nem na aula de geografia. Tá? Então aqui, ó, tá? Os cromossomos ficam na região central, na região equatorial da célula. Isso é o que está ocorrendo na metáfase 1. Tá? Na metáfase 1. O que vai ocorrer na anáfase? Os cromossomos separam, né, e vão ser puxados um para cada lado da célula. Né? Esse aqui vai ser puxado para cá, para cá, para cá. Mas os centrômeros ainda não se dividiram, né? Esses cromossomos ainda estão com os dois bracinhos, certo? Esses cromossomos ainda estão com os dois braços, certo? Eles estão lá ainda duplicados assim, tá? Certo? Então lá na prófase duplicou os bracinhos. Aí eles se organizaram aqui, né? Aqui na metáfase se organizaram no meio. E agora eles estão indo, vai um para um lado, o outro cromossomo lá, vai para o outro lado. Eles vão um para cada lado, certo? Mas eles não vão ser separados, os braços ali das cromátides ainda não foram separadas na anáfase 1. Botei aqui, ó. Os centrômeros não separam. As cromátides permanecem unidas, tá? Eles vão continuar grudadinho ainda. E na telófase 1, né, cada polo da célula apresenta um conjunto de cromossomos, né, com a metade dos cromossomos agora. Cada célula vai ficar com 23 cromossomos, 46. Vai ocorrer então uma separação. Cada célula vai ficar com 23 cromossomos, mas cada um desses 23 cromossomos ainda vão estar assim, duplicados. Tá? Na meiose 1, então, os cromossomos são lá 46 cromossomos, né? São 46 parzinhos de cromossomos lá. Vai ocorrer a troca entre eles e aí vai separar. Cada célula vai ficar com metade dos cromossomos. Cada célula vai ficar com 23. Só que esses cromossomos ainda estão duplicados. Os braços ainda estão duplicados. E aí nós terminamos a meiose 1. Está despencando as minhas canetas aqui. Tá? Então ó, apresenta um conjunto haploide. Haploide quer dizer metade, né? Tá? Metade do número de cromossomos, os quais ainda estão duplicados. Aí vai começar a se descondensar os cromossomos e vai ocorrer lá a citocinese, né? A divisão que ocorre lá de fora para dentro, que nem nós vimos na outra. E aí nós vamos para a segunda etapa, né?
que é a meiose 2, que ela vai se assemelhar muito com a mitose, né? É uma divisão equacional, porque a gente vai ter células com 23 cromossomos, cada uma delas, e agora nós temos duas células com 23 cromossomos e nós vamos parar agora com 4 células com 23 cromossomos. O que vai ocorrer nessa etapa é a separação dos braços, né? Porque a célula fica cada célula com um bracinho lá. Vai ocorrer a separação das cromátides. Tá? Então, vamos lá. Na prófase 2 vai ser a mesma coisa. Né? Verificam-se a formação das fibras, aquela formação do áster, né? Centríolos, o guindaste. Vai se desmanchar a carioteca. Se ela se formou de novo, ela vai se desmanchar. Às vezes ela nem se forma. Em algumas células ela não se forma, o núcleo, né? Mas quando se forma, ela é degenerada de novo. Tá? Então, os cromossomos, né, que ainda estão formados por duas cromátides iniciam sua movimentação em direção à placa metafísica. Né? Eles vão se condensar. É todo o processo de novo, só que agora é para separar os braços. Antes era para separar cromossomos, para ficar cada uma com 23. Agora tem que separar os bracinhos lá. Também o mesmo esquema, ó. Metáfase 2. O que acontece na metáfase? Fica no centro, fica no equador, na placa metafísica. É igual a outro processo, só igual. Só que agora cada célula está com 23 cromossomos. Você vai separar agora são os braços. Né? Na outra imagem lá nós tínhamos o cromossomo, eram 2 cromossomos aqui, né? Tinha um cromossomo aqui e tinha um do lado. E aí foi um para cada lado. Aí a célula foi com 23. Agora tem que separar os braços desses cromossomos. Tá ligado? Anáfase. O que vai acontecer na anáfase? Mesma coisa. Ó. Só que em vez de estar se levando cromossomos inteiros, como nós vimos na anáfase 1, na anáfase 2 leva só os braços do cromossomo. Eles estão indo aqui, ó, um para cada polo da célula. Né? Vai dividir aqui a telófase, mesma coisa, né? Nós estávamos com 2 células, cada uma dessas duas vai repartir e vai virar no final 4 células. Então aqui, ó, nós tínhamos uma célula aonde ela vai virar na meiose 1, ocorre a etapa reducional. Células com 46 cromossomos, células com 46 cromossomos vão formar células com 23 cromossomos. Vou pegar o meu canetão que caiu aqui. Então esse material genético, né? Ele vai ser lá duplicado, lá, vamos lá. E aí vai fazer a etapa, né? Tá com 46 cromossomos e eles vão ser separados, esses cromossomos, né? Vão se organizar na placa metáfase. Aí separa os cromossomos, anáfase. E aí divide a célula. Puf, virou 2 células. Terminou a meiose 1. São 2 células agora com quantos cromossomos? 23. Mas esses cromossomos estão com as suas cromátides duplas. E elas precisam ser separadas. Então aqui nós temos 2 células com 23 cromossomos, mas braços duplicados. Esses braços não são duplicados. Então eles vão ser separados. Essa célula vai passar pelo mesmo esquema, vai organizar aqui, né? Vai organizar os cromátides lá no centro, isso é metáfase. Aí vai ocorrer a anáfase, aí sim vai separar os centrômeros, separou, e aí formou mais 2 células. Já estamos com 2, agora sim, com 23 cromossomos de um bracinho só. A mesma coisa ocorreu com essa outra célula. Tá, com 23 cromossomos, organizou no centro, fez anáfase, separou mais 2 células. E aí no final nós temos aqui 4 células, né? 4 células, cada uma com 23 cromossomos, tá? Cada uma com 23 cromossomos, com um bracinho só. Certo? Era isso aí, galera. Eu já volto aqui para dar mais um resumão para você. Então, gurizada, o que você vai pegar aí dessa aula da meiose? O primeiro detalhe é como que ela é na questão da quantidade de cromossomos. Meiose, vamos já falar meio, vai reduzir a metade. Então você vai sair
no caso da nossa espécie. Isso vai acontecer com todos os seres, né, que se reproduzem de forma sexuada, né? Aonde você vai ter então a redução da metade dos cromossomos. No nosso caso, nós vamos passar de células com 46 para formar células com 23. Então é a metade dos cromossomos. Qual é a finalidade da meiose? Formar gametas, formar células reprodutoras, certo? Então, nos indivíduos machos, as células dos testículos, que têm 46 cromossomos, vão dar origem aos espermatozoides, células com 23 cromossomos. Nos indivíduos fêmeas, né, vão ter lá os ovários com 46 cromossomos, que vão dar origem às células, né, os óvulos com 23 cromossomos. Né? Todos os animais se reproduzem de forma sexuada, não só a nossa espécie. Ok? A meiose ela ocorre em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. O que ocorre na meiose 1? A etapa de redução da quantidade de cromossomos. Você tem que entender que o cromossomo, né, é formado lá por uma cromática, um bracinho. Então esses bracinhos lá já foram duplicados, né? Essa primeira fase que eles vão ter que ser duplicados, certo? O que vai acontecer? Essa célula que estava lá com 46 cromossomos, ela vai passar por todas aquelas etapas. Metáfase, anáfase, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na prófase ocorre basicamente a organização. Os cromossomos se formam, se condensam, forma o áster. O que é o áster? É o guindaste que vai locomover a célula. Tá? E a degeneração do núcleo, a degeneração da carioteca, ela se desmancha, né? Porque os centríolos do guindaste está lá fora, ele precisa movimentar e esses cromossomos precisam se locomover pela célula. Na segunda etapa, na metáfase, tanto na 1 quanto na 2 quanto na mitose, é tudo a mesma coisa, cara. Tá? Ocorre que os cromossomos ficam no equador, no centro da célula, metafísica, no centro. Metáfase, tanto a 1 quanto a 2. Anáfase. A anáfase é o deslocamento, eles saem e vai para os polos, eles vão para os polos das células. E aí o que acontece? Cada célula vai receber metade dos cromossomos. Na anáfase 1 aqui é a separação dos cromossomos. Esse aqui vai para lá e esses aqui vão para lá. Então por isso que é reducional, porque daí vai vir a telófase, que vai separar as células, né? Cada célula fica com metade dos cromossomos, 23. Só que esses cromossomos ainda estão com duas cromátides, né? Aqui eu tenho uma célula com 23 cromossomos, vai ter 23 cromossomos aqui, todos duplicadinhos, né? E eu vou ter mais uma outra célula com 23 cromossomos também, tudo duplicadinho. Então veja, de uma célula eu passei para duas já. Só que agora está com metade dos cromossomos. E aí vem a segunda etapa da meiose, que é separar as cromátides. Aí essa célula vai resultar em duas células, uma com 23, da outra com 23, só que agora estão separados os bracinhos. E depois a outra célula, que estava lá com 23 cromossomos, mas com bracinhos unidos, vai separar também, pá, vai ficar lá mais duas células, também com 23 cromossomos cada uma, só que agora com braços separados. Então no final nós vamos, né, chegar a 4 células, vamos partir de uma célula e vamos chegar a 4 células. Tranquilo? É isso aí. Então entenda assim, primeiro o detalhe é entender aí os fundamentos, né? Meiose 1, para que serve? Para reduzir a quantidade de cromossomos. E na meiose 2 é para separar os braços dos cromossomos. No nosso caso de 46, nós vamos chegar às células com 23. Para que serve? Formar células reprodutoras. Acho que ficou bem explicado. Umas 3, 4, 217 vezes. Qualquer coisa, olha os vídeos aí quantas vezes. Valeu? Assiste a aula, né? Fazer as tarefinhas, né? Fazer o que tem para fazer aí. E já estamos na finaleira já, galera. Finaleira. Valeu? Um abraço a todos aí.